Oi, 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 seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula, mais um conteúdo aqui sobre os traços de caráter. E hoje eu vou falar sobre o psicopata. Isso mesmo, psicopata. Mas não se assuste porque, como eu já falei em outros vídeos, se você não assistiu, vai lá, confere os vídeos, assista, vai estar o link aqui embaixo para você não se perder aqui no canal. Quando eu falo psicopata, a gente mantém o nome dos criadores, mas não se trata, né, de nenhum distúrbio de patologia, nenhum tipo de distúrbio psíquico, nada disso. Tem a ver com o quê? Tem a ver com nós mantermos um nome para honrar Reich e Alexander Lowen, que são os criadores desse tipo de conhecimento ou desse desvendar do conhecimento dos traços de caráter. Que se trata do quê? Se trata de mecanismos de defesa que todos nós desenvolvemos quando nós éramos criança. E no caso do psicopata, que eu vou chamar de psico, ele se desenvolveu mais ou menos em torno de um ano e meio, até 2 anos, 2 anos e meio. Isso diferencia de pessoa para pessoa. E o que aconteceu nessa fase que nós tínhamos essa idade? Foi a fase onde a gente começou a explorar o mundo, engatinhar, começar a levantar, começar a andar, começar a brincar, além do colo da mamãe. É isso mesmo. Então, o que a criança faz nessa época? A criança, ela começa a fazer um monte de gracinhas, ela começa a falar já, ela começa a gesticular, ela começa a se relacionar com outras crianças ou outros objetos, ela consegue já pegar, correr, às vezes, né, a criança se desenvolve mais rápido e falar também. E aí, a criança, ela pega no colo, digamos assim, e ela é mostrada para quem está ali naquele ambiente, o tio, a tia. Olha que gracinha, olha o que ela falou, olha o que ela fez, olha isso, né? É como se aquela criança fosse um troféu, às vezes, para o pai e para a mãe. E a criança também, ela sente como se ela fosse uma marionete, muitas vezes. E foi isso que ela internalizou como dor. Ela está indo para um lado, aí o pai desvia, vem para cá. Vai para o outro, vai para lá, vem para cá, porque lógico, o pai e a mãe não quer que essa criança se machuque ou se fira. Às vezes a criança vai lá, abre o armário, tira as panelas, tira tudo, coloca o dedo na tomada. Tudo isso pode o quê? Pode machucar. E o pai e a mãe estão ali, ou quem cuida da criança, faz essa função do cuidador, da cuidadora, para não se ferir, para não se machucar. Só que a criança, às vezes, sente aquilo como algo que está cerceando. Ela se sente manipulada, ela se sente ali, sabe, cerceada. E aí ela desenvolve esse mecanismo de defesa, né, que o principal mecanismo de defesa é a manipulação, né, é a dor principal do traço de caráter. Então, o traço de caráter psicopata, ele odeia ser manipulado, mas ao mesmo tempo, ele pode usar essa forma para manipular o ambiente. Isso mesmo. Como que ele faz isso? Como essa criança fez? Ela aprendeu desde muito pequena manipular o pai, a mãe ou aquele ambiente. Fazendo o quê? Se jogando no chão, fazendo birra, se fazendo de vítima, às vezes usando a sedução. A sedução, sim. A criança seduz os pais, as pessoas, fazendo as gracinhas, né? Aquelas gracinhas, falando, ai, eu te amo, mamãe, sabe aquelas coisas assim? Ou fala, papai, mamãe, aí papai e a mamãe fala, repete, sabe aquela coisa? E o papai e a mamãe ficam todos orgulhosos, né? Todos orgulhosos desse bebê. E aí a criança, ela consegue, às vezes, né, se fazendo de vítima para conseguir o que ela quer. Então, o traço de caráter psicopata, ele quando está no mundo adulto, desenvolveu quando criança, a excelência da articulação das pessoas, dos ambientes. Então, ele se torna o quê? Um excelente líder. Isso mesmo, ele lidera.
E ele também tem o raciocínio, tem a lógica, tem as estratégias. Então, desde muito pequeno, nós desenvolvemos essa capacidade, essa inteligência de manipular ou de nos tornarmos algo que os outros esperam que nós sejamos. Então, às vezes, o que acontece com o traço de caráter psicopata é que ele tem muita facilidade, né, de se camuflar, de se tornar o que o outro espera que ele seja. E ele usa isso como uma forma manipulativa. É isso mesmo. Então, às vezes, ele sabe falar o que você quer ouvir, né? Então, ele tem estratégias para isso. Então, ele fica sempre atento para saber quais são os seus pontos fortes, os seus pontos frágeis. Ele é excelente na arte de observar, analisar, manipular as situações. É isso mesmo. Então, quando adulto, né, e se usa bem o recurso, digamos assim, para um bem comum, é um excelente líder, articulador, vendedor. Ele utiliza todos os recursos que ele já vem dos outros dois traços, por exemplo, o esquizoide e oral, que é a comunicação, a inteligência, para se mover, para articular, para lidar, reagir, responder ao mundo. É isso mesmo. O traço de caráter psicopata, ele tem uma marca, que ele é taxado como frio, tá? Frio porque ele não é daquele tipo que se envolve muito, sente muito, mas isso não é por mal, é porque é o jeito dele. Lembrando que cada um dos traços de caráter tem a sua forma, né, de ser. E lembrando também que nenhum traço anula o outro, como eu já falei nos outros vídeos. E que todos nós possuímos um pouco de todos esses traços. E cada um desses traços, se você souber usar os recursos e souber minimizar, né, as dores, porque as dores, às vezes, dos traços de caráter podem te paralisar. É isso mesmo. Então, agora que você está recebendo esse conteúdo, você pode observar qual é a dor que você está e qual é o recurso que você pode utilizar para você sair disso. E no caso do psicopata, ele é excelente para ajudar você a lidar com as situações de dores, porque ele é o seu líder, ele faz com que você saia de momentos de travamento e vá em busca do que você realmente quer na sua vida. Então, às vezes, você tem que acionar esse seu recurso, essa sua personalidade, de liderar a sua própria vida. É isso mesmo, de você negociar, às vezes, com as pessoas, ou negociar com o ambiente, ou negociar com você mesmo, você mesma, porque às vezes você faz coisas que você não gosta, mas aí depois você pode fazer essas coisas que você não gosta, porque precisam ser feitas, mas você pode se recompensar, tá bom? E as características do corpo, isso mesmo, vamos para as características do corpo do psicopata. Então, o psicopata, ele é mais triangular. O que é triangular? Então, ele tem um rosto triangular, um corpo mais inflado na parte de cima e mais afinado na parte de baixo. O que significa isso? Significa que cada uma das partes do corpo que um analista ou uma pessoa que faz a leitura corporal podem ser observadas. Então, pode ser observado os olhos, pode ser observado o rosto em si, se é oval, se é arredondado, se é triangular, se é mais quadrado. A parte do tronco, no caso do psicopata, é triangular, é bem cheio, forte aqui em cima e mais afinado na região do bumbum e das pernas. Então, o psicopata tem muita energia na parte superior, porque desenvolveu isso lá na fase de quando era criança para engatinhar, fazendo força, né, para se levantar, e pouca energia nas pernas. Então, o psicopata, ele é muito bom em pensar, criar estratégias, mas muitas vezes não é muito bom em executar. É isso mesmo, falta pernas, falta energia na parte inferior.
Por isso que o psicopata, ele é um excelente líder. Então ele vai se associar, fazer parcerias, ajudar as pessoas a executarem, porque ele tem brilhantes soluções. É isso mesmo. Faz sentido isso para você? Você consegue perceber se você tem esse traço em você ou nos ambientes que você faz parte, se você consegue identificar ou no seu chefe, na sua chefa, ou no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, nos seus amigos, nos seus colegas, um pouco desse traço de caráter, porque o traço de caráter psicopata, ele é o mais difícil para um analista, para uma pessoa que faz leitura corporal, identificar. Porque às vezes ele se camufla, ele se esconde atrás de outros traços, tá bom? Porém, quando você faz ou passa por uma análise, o analista, ele tem ali, né, aquele olhar clínico e também faz perguntas específicas para identificar se tem esse traço e como esse traço ele pode ser utilizado para que você conquiste a vida que você quer. É isso mesmo, porque todos os traços têm características positivas e características que precisam ser olhadas e cuidadas e também desenvolvidas. Muito bom! Então espero que você tenha gostado desse conteúdo sobre o traço de caráter psicopata e se você gostou, compartilha com seus amigos, dá um like, faz comentários aqui embaixo e assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante e que esse conteúdo pode ajudar as pessoas. Harion, Harion, a gente se vê no próximo vídeo.